Bem-vindo à série de estudo Manhã de Jejum. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Estamos muito felizes com o nosso Deus e continuamos com a série que nós temos começado, que tem sido uma bênção, Escolhendo a Excelência. Hoje, parte 4. Eu queria que, por favor, o missionário Júnior abrisse para nós. Vamos iniciar em Êxodo, capítulo 12. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 12. A partir do versículo 6 até o 8. Êxodo 12. O missionário Júnior leia para nós, por favor. Do versículo 6 ao 8. Nós vamos continuar da onde nós paramos. E esse compartilhar vai ser muito importante para a nossa vida. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Amém. Queridos, nós vemos que não adiantava ser israelita, de nome, frequentador da sinagoga. E não importava o título, podia ser rabino, podia ser levita, se não aplicasse o sangue na verga da porta, morreria. Porque o que falaria em favor deles é aquele sangue aplicado na verga da porta, lembraria Deus do sangue de Jesus que seria derramado, e eles, então, Deus não olharia o desempenho daqueles que estavam dentro da casa para absolvê-los ou para isentá-los ou condená-los. O que falaria em favor deles para sua absolvição, a única coisa que falaria de forma que Deus os absolvesse, o anjo da morte não entrasse, diz ali em Êxodo 12, 23, que o anjo da morte não entraria ao ver o sangue aplicado. Presta atenção, ao ver o sangue aplicado, ele poderia pregar sobre o sangue, ele poderia ser trabalhador no templo, ele poderia ser frequentador no templo, mas se ele não aplicasse o sangue, ele morreria. De forma que, nós estamos falando aqui de algo prático, certo, queridos? Então, muitos estão ainda na árvore do conhecimento, pensam que são cristãos e pensam que vão ser abençoados. Mas eles não estão tendo uma fé prática. Uma fé do tipo de Deus é aquela, veja, duas características: tomam e aplicam. Aqui nós vemos que eles ouviram o que era para ser feito, tomaram aquilo e aplicaram. Então, nós vemos que o cristão genuíno, a característica deles, eles estão tomando a graça e aplicando a graça. Quem não está tomando a graça e aplicando a graça, ele é um religioso e vai morrer. Sabe por quê? Porque ele pensa que trabalhando para Deus ele vai se livrar. Ele pensa que fazendo boas obras ele será salvo. Ele pensa que frequentando igrejas e campanhas ele é cristão. Não. Ele está na árvore do conhecimento do bem e do mal. O que nós vemos aqui vamos falar do que é o aplicar o sangue. Amém, amados? Vamos passar isso para nós mesmos, certo? Até o Salmo 116, missionário Júnior, Salmo 116, versículo 12 e 13. Vamos ler Salmo 116, versículo 12 e 13. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Como é que eu vou corresponder ao amor de Deus? Com obras? Com pensamentos? Não, de forma prática. Eu vou tomar o sangue e vou me relacionar em oração, comunhão, temor, através do Espírito Santo. Veja, eu vou tomar a graça e vou aplicá-la na minha vida
independência. Veja que coisa tremenda como o evangelho é prático, porque muitos dizem assim, pastor, nós somos salvos pela graça, Efésios 2:8. Mas não diz que nós somos salvos pela graça, Wellington. Diz assim, sois salvos pela graça através da fé. A graça não salva todo mundo. Se fosse assim, todo mundo ia para o céu. Diz, sois salvos pela graça, Efésios 2:8, através da fé. A graça é o quê? É uma oferta. E o que é a fé? A mão que toma, recebe e aplica. Porque Deus não pode salvar aqueles que não tomam. Certa feita, um presidente da República assinou um edito. Um homem que estava sendo levado para o corredor da morte. E ele ia ser morto. Então, o presidente da República assinou um edito isentando ele e liberando. Quando ele recebeu esse edito, ele falou, não, eu vou para o corredor da morte, eu não quero isso. Então, o presidente falou, um benefício oferecido e rejeitado, então ele é anulado. Deus nos oferece vida eterna, mas se nós não recebermos essa vida eterna, ela não funcionará para nós, funcionará só para aquele que recebe. Tanto que em João 12 diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, a questão da receptividade, ela é importante, porque Deus nos deu o livre-arbítrio e Ele não nos impõe a salvação, Ele nos oferece. E ali diz, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Vamos ver isso em João, Júnior, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Preste atenção, amados, essa leitura tem tudo a ver com o Êxodo 12, que o nosso irmão missionário Júnior leu agora, pouco, sobre tomar o sangue e aplicar na verga da porta, Wellington, e alimentar-se do cordeiro. Alimentar-se do cordeiro e aplicar o sangue na verga. Isso não nos lembra a Santa Ceia? Comer do pão da sua presença e beber do suco, do sangue do seu perdão? Veja como isto, amados, toda a Bíblia é uma só. E se nós analisarmos isso aqui, são sombras, mas são simbolismos que têm tudo a ver com Jesus Cristo e a nossa salvação. Veja, vamos ver aqui em João 6, e esse é o discurso, Júnior. E quando Jesus deu, todo mundo, achou pesado e foi embora. E Jesus olhou para os 12 e falou, vocês não querem ir também? Veja, quando Jesus estava curando, estava prosperando, todo mundo estava seguindo ele. Quando ele falou em relacionamento a ponto de comer da sua carne e beber do seu sangue, o povo se escandalizou e foi embora. Quando você prega isso que eu vou pregar hoje, que você também prega, falar isso aqui que eu estou falando, de compromisso diário com a santificação, a apropriação da graça para ser santo e trazer glória para o nome dele. A apropriação da graça para renovar a sua mente e dar um bom testemunho. Aí, quando você fala isso, meu amigo, as fileiras, vão diminuindo. Por quê? Porque as pessoas querem o maná do céu, querem que o mar se abra, que o faraó morra. Eles querem. Mas na hora deles aplicarem o sangue, se eles não aplicarem, aquele benefício para eles será perdido. Vamos ver, então, missionário Júnior, João 6, 53 até o 58. Preste atenção, amados. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Então, amados, o que é aplicar o sangue? Ora, muitos não viam necessidade de aplicar o sangue na verga. E muitos cultos hoje não começam com sangue, não aplicam o sangue. Cultos, sabe que a vida do culto, amados, a vida do culto está no sangue. Se não tiver sangue na mensagem, não tiver sangue na oração, e não tiver sangue na ministração, e não tiver sangue no louvor, ali está a morte na panela.
Você já viu o culto que começa, já pega na mão do seu irmão, ou profetiza isso, ou já começa profetizando vitória e milagre, cantando já o anjo da vitória? Não tem arrependimento, tem aplicação de sangue. E quem pode chegar com ousadia diante do Senhor se não for pelo sangue, Júnior? Quem é que pode chegar no Santíssimo? A santidade de Deus nos convida constantemente a respeitar a santidade de Deus aplicando o sangue de Jesus. Por quê? Porque nós somos salvos? Somos, mas quando nossos pensamentos, às vezes sentimentos, por causa do pecado, ali você aplica o sangue, certo? Porque Deus é santo, santo, santo. Ele queria relacionamento com Moisés. Ele diz: Moisés, tira o pó das tuas sandálias. Porque Deus não contempla pecado. Então, aonde houver pecado, há necessidade de aplicação de sangue. E como nós ainda não recebemos um corpo glorificado, há uma necessidade de andarmos em arrependimento. Não é andarmos em culpa, mas andarmos em pureza. E sabe, nós somos puros no nosso espírito, que já tudo se fez novo. Mas por causa da nossa carne, há uma necessidade de purificação, sabe? Quando Jesus falou assim: vocês não precisam lavar o corpo todo, apenas os pés, porque já foram limpos pela palavra, significa, uma vez só o sangue é para a salvação, mas para a purificação de andar neste mundo cheio de pó, e o pó é os relacionamentos com o pó, com o pecado um dos outros dessa vida, você lava os seus pés, ou seja, você lembra-se que o sangue de Jesus te purifica e aplica o sangue aonde está te incomodando. Então, aplicar o sangue é o arrependimento genuíno, é a apropriação da oferta, ou seja, é reconhecer que precisa de perdão. Tem muitos soberbos e arrogantes que eles precisam de bênção, de dinheiro e de vitória, mas eles não precisam de perdão. E outra, o que é comer a carne? É reconhecer que precisa mais do desempenho de Cristo. Agora já temos o seu caráter, a sua natureza, já somos salvos, mas agora precisamos do seu desempenho. Alimentar-se da sua presença e ficar parecido com Ele no seu comportamento. Veja, é ter o fruto do Espírito Santo, é alimentar-se da sua presença. Então aplicar o sangue é respeitar a santidade de Deus, andando em temor, aplicar o sangue de Jesus. É reconhecer por arrependimento genuíno que nós temos áreas que precisamos de perdão. E comer a sua carne, alimentar da sua presença através da comunhão, é receber a sua natureza cada vez mais no seu desempenho também. Amém, queridos? Então, como nós podemos colocar isso de forma simples, missionária Rosana? O que é beber do seu sangue e comer da sua carne de uma maneira muito simples, missionário Júnior? Atos dos Apóstolos 6, versículo 4. Como é que eu bebo do seu sangue e como da sua carne? De uma maneira prática, missionário Wellington. Veja aqui, Atos 6, 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, a palavra genuína é a palavra do arrependimento. A palavra genuína, Júnior, é aquela que nos chama a ver áreas que precisam de perdão e de restauração. Então, a palavra é o sangue. E o que é o Espírito? É a oração, é a comunhão, é andar com o Senhor e dar uma resposta. Senhor, isso que eu li na Bíblia. Ó Senhor, eu quero viver, eu quero mostrar para as pessoas através do meu desempenho. Então, diz em 1 Timóteo 4,5, missionário Júnior, que tudo é santificado pela palavra e pela oração. O que nós estamos vendo é o quê? Que a leitura bíblica, o estudo bíblico, é Deus falando conosco. E a oração é a nossa resposta falando com Ele, dizendo, eu quero. O estudo bíblico é o sangue, é Deus oferecendo essa nova vida. E a nossa oração é comer a carne, é dizer, eu quero esse desempenho, eu quero essa vida, eu quero esse fruto e eu quero mostrar o Senhor para as pessoas. Eu quero a sua presença aparecendo na minha vida. A Bíblia Viva, ela é a única tradução que fala esse versículo de Atos 6, 4. Quanto a nós, perseveraremos na oração, no ensino e na pregação da palavra. Fala os três pontos. Não tenha dúvida. Então vamos ver. A evidência clara que alguém é nascido do alto tem essa fé característica. Repetindo, olha que bonito isso. Bonito, né? Olha. A evidência clara que alguém é nascido do alto, a sua fé tem essas características. Características. Tomam e aplicam a graça oferecida. Tomam e aplicam a graça oferecida. Confiam, certo? Eles grudam no Senhor para que Deus vá os ajudando a sair da onde estão.
através de lutas com gigante. Quando eles aplicaram sangue, Deus tirou do Egito, através de uma terra com luta com gigantes, para uma terra prometida. Veja, quando eles aplicaram o sangue e comeram o cordeiro, diz que não havia nenhum deles enfermo no deserto. Por quê? Porque eles aplicaram o sangue e comeram o cordeiro. Não havia um só enfermo nas fileiras dele. Durante 40 anos ninguém ficou enfermo, ninguém. Nem seus pés incharam. Como que pode no meio de 1 milhão de pessoas, Wellington, ninguém ficar doente? Por quê? Porque eles aplicaram o sangue e comeram o cordeiro da Páscoa. Veja, olha o que nós estamos vendo aqui. Por isso que diz na Santa Ceia, se você só quer salvação, ele diz assim, então só tome o suco, porque o pão, muitos de vocês estão fracos e doentes porque não discernem o pão. O que ele está falando? Que na Santa Ceia as pessoas pensam que apenas é salvação para o céu. Não, é cura para o seu corpo físico aqui e agora. É o que ele está falando, que a morte de Jesus traz essa cura para o corpo e para a alma, para o desempenho também, para as finanças também. Amém, amados? É a salvação toda abrangente. O que nós vemos é, tomam e aplicam a graça oferecida e confiam em Deus. Deus confirma isso, amados. Deus confirma isso. Ajudando-os a sair do deserto de onde estão, através de lutas com gigantes, perseverando com fé ativa. Fé ativa. Perseverança e fé ativa. Perseverança e fé ativa. Diz em Hebreus 6,12 que Abraão foi salvo através da fé e da perseverança. Vamos ver em Gálatas 4,6, missionário Júnior, como que é as características desta fé. Características desta fé. Eles vão alcançando essa terra. Esse é o método, amados. Tomar graça, aplicar graça, para perceber o Senhor cada vez mais e se relacionar com Ele e revelá-lo. Sabe o que acontece se você tomar a graça e aplicar a graça, Wellington? Você vai perceber o Senhor. É isso que vai acontecer. Nas tuas lutas no deserto, você vai perceber através do maná, da água da rocha, você vai perceber as intervenções e participação. Você vai começar a conhecer o Senhor, se você aplicar o sangue, porque senão você não pode percebê-lo. Quem pode perceber a Deus se não está aplicando sangue? E quem pode perceber a Deus se não estiver se alimentando da sua presença? Porque veja, amados, a Bíblia diz assim, o que pede, recebe. Se você vai numa campanha e pede só dinheiro, sabe o que você recebe? Dinheiro. Mas se você for treinado e exercitado a perceber o Senhor, sabe o que você vai receber? A percepção do Senhor. E a percepção do Senhor, eu trouxe uma mensagem ontem, missionário Júnior. Domingo eu quero trazer um CD para você com aquela que eu passei para a tua noiva lá. E mais esta de ontem, que eu falei da questão da apropriação da graça e da percepção. A percepção ela está intimamente ligada com o tomar da graça, né? Nós falamos sobre isso ontem à noite. Vamos ver então Gálatas 4:6. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, uma pessoa que ela está na igreja, mas ela não é gerada do alto, ela está comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela senta e fica esperando a campanha funcionar por si mesmo, o envelope e a oração do pastor. Então ele terceiriza. Eles pensam que são cristãos. Eles pensam que vão ser abençoados. Eles pensam que frequentando, tendo uma carteirinha e devolvendo o dízimo, eles serão salvos. Eles pensam. Mas sabe o que acontece com aqueles que são nascidos de Deus? Eles gemem. Olha a diferença. Eles têm esse espírito. Qual é esse espírito? Quem não tem esse espírito, esse gemido direcionado em tomar e aplicar a graça, não é nascido do alto. Quem não pegasse o sangue, não aplicasse na verga, Wellington, quem não pegasse, porque aquele que ouve e pratica, diz Mateus 7,24, construiu a casa na rocha. Aquele que não pegasse o sangue, não aplicasse e não comesse o cordeiro, não acreditou em Deus. Sabe por quê? Porque aquele que acredita, porque a rebelião é pecado de feitiçaria, né? Aquele que acredita é aquele que pratica o que ouviu. Veja, quando o Senhor falou, aplica o sangue na verga, como o cordeiro, o que eles fizeram? Os que foram salvos? Aplicaram o sangue e comeram o cordeiro. Quem é que é nascido de Deus? Os que estão aplicando o sangue e comendo o cordeiro. Quem não está aplicando o sangue e o cordeiro, eles pensam que são crentes. Eles pensam que são salvos, mas não tem essa característica que o Júnior leu aqui. Porque nós vamos ver ali Romanos 8, versículo 9, Júnior. E também leia o 14, por gentileza. Romanos 8, 9 e 14. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito,
Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Característico de uma pessoa nascida do alto, ela é direcionada. Direcionada a tomar o sangue e aplicar, e direcionada a comer da graça. Se uma pessoa não está fazendo isso, ela não tem esse espírito, porque se ela tiver esse espírito, o espírito vai direcioná-la gemidamente a isto. Porque diz lá em Romanos 12, 1:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O que nós estamos falando aqui é o quê? A fé característica de uma pessoa que é salva, ela está tomando, aplicando a graça e sendo transformada em uma pessoa que traz glória ao Senhor no seu desempenho. É por aqui que está o veio. O Senhor nos chama a santificação, ela tem esse espírito. O Espírito coloca esse gemido e ela consegue de forma continuada estar tomando a graça, aplicando a graça, sendo renovado, sendo transformado e dando fruto que traz glória para o Senhor. Porque João 15:8 diz, nisto o Pai é glorificado em que deis muito fruto. E o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, certo? Vemos então que uma pessoa que tem esse Espírito, ela será direcionada de forma específica. O Espírito não é um espírito de confusão. Não existe 10 Espíritos Santos, nem Espírito Santo Júnior. O Espírito Santo é um só. E quando ele entra uma pessoa na Coreia, no Brasil, na Itália, na França, quando ele entrou, ele tem esse gemido direcionado para a santificação. Mas não a santificação dos homens, doutrina de homens. A santificação no caráter e no desempenho. Certo? Vamos ver aqui. A Bíblia diz em 2 João, versículo 9. Segunda João, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não teme a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Característica de uma pessoa que tem esse espírito. Ele permanece no ensino até o fim. Aquele que não permanece neste ensino não tem o pai nem o filho. Ele pensa que é cristão, ele pensa que está na campanha, ele pensa que tem título, mas ele não tem esse espírito, esse gemido, ele não permanece na doutrina. Ele não permanece no ensino da palavra de Deus. Ele não permanece nessa renovação da mente. Ele não tem fome, ele não tem um gemido nesse sentido de permanecer no ensino, renovando a sua mente para dar um bom testemunho e trazer glória para o Senhor. Por que ele não tem esse gemido? Porque ele não tem esse espírito. Porque se o espírito entrar nele, vai levá-lo a esse direcionamento. Não tem 2 direcionamentos, nem 3 direcionamentos. Nós vemos que a palavra de Deus é uma. Ah, pastor, cada um interpreta, por isso que tem um monte de igreja aí. Tem um monte de interpretação, mas só tem uma interpretação verdadeira, a do Espírito. Se eu interpretar essa Bíblia na mente, eu vou ter 14 interpretações, mas se eu interpretar no Espírito, só tem uma. Não me venha dizer que o Espírito entra num para fazer uma coisa e entra no outro para fazer outra coisa. Não, o Espírito entra em nós para nós termos um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, percebê-lo e revelá-lo nos nossos relacionamentos, trazendo-lhe glória, fruto e curando os enfermos, expulsando o demônio, que é o que o Senhor mandou nos fazer. Certo? Não tem outro. Se alguém tiver outra mensagem aí, se for um anjo do céu, expulsa aí que é Satanás. Então veja, o sangue é permanecer diante da palavra do arrependimento e santificação que nos convida. Não é qualquer palavra. Antes de você ficar indo da igreja direto aí fazendo campanha, se a palavra não é a palavra que tem sangue, que nos convida à santificação, o arrependimento, a renovação da mente, essa não é a palavra do Senhor. Você está comendo aí, mas não está comendo, sabe? Está comendo, mas você pensa que está comendo giz, está comendo isopor, entendeu? Não adiantou nada, não tem proteína nenhuma. Então, não adianta você estar diante de uma palavra, você tem que ver se essa palavra é a palavra do sangue. Porque é uma palavra que não tem sangue, que não tem renovação de mente, porque nós vemos as características da verdadeira palavra, Júnior. Vamos ver lá as características da verdadeira palavra? 1 Pedro 1,23, 1 Pedro 1,23 e também o 2,2. 1 Pedro 1,23 e 2,2. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E 2,2.
Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Então, o missionário Júnior leu ali em 1:23 que nós somos de novo gerados pela palavra. Não há como você ter um atalho, é através do ensino da palavra e o trabalhar do Espírito, a palavra e a oração, né? A palavra te mostrando e comparando a vida atual, sem culpa, sem condenação. A palavra mostrando o teu comportamento atual com o espelho de Cristo, você olha para a palavra, você vê Cristo, e aí você vai para a oração e vai ganhando isso em oração, jejum, tomando o reino de Deus à força. Então, quem é que está no verdadeiro Espírito, Júnior? Ele está tomando, aplicando e sendo transformado. Ali diz, o leite racional que produz transformação. Você está ouvindo uma palavra que não te incentiva, Wellington, a pensar diferente, a falar diferente, a relacionar diferente? Essa palavra não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus produz crescimento, produz mudança, te incentiva a ser mais santo. Uma palavra que não tira você do ponto A e não leva você para o ponto B, sem culpa, sem cobrança, mas pela graça, não te leva a uma vida mais santa, só te fala de prosperidade, de cura, de dons, de atividades no templo. Essa não é a palavra do Espírito, essa é a palavra do Espírito do erro. Por quê? O que nós vemos nosso irmão leu ali, desejai afetuosamente. Algumas traduções dizem desejai ardentemente, como um bebê recém-nascido. Um bebê estiver gritando por leite, Júnior, dê Coca-Cola para ele para ver se ele para de gritar. O gemido dele é direcionado, ele sabe o que ele quer e só o leite vai produzir o crescimento e ele não substitui o leite. Não adianta você querer dar outra coisa. Ele vai gemer por leite, ele só quer leite, ele quer leite e ele quer leite sempre e ele quer leite todo dia. O que acontece? Esse gemido do bebê é o gemido que nós lemos ali do Espírito, é o mesmo. E como o bebê geme por leite, ele diz, vocês gemam pelo leite racional que produz renovação da mente. Pastor, mas eu não tenho esse gemido pelo leite racional. Você precisa nascer do alto. Porque se você não tem esse gemido, você pensa que é cristão. Você não nasceu do alto ainda. Você não é salvo. Você é um candidato à salvação. Porque aonde esse Espírito entrar, brotará esse gemido. E esse gemido continuado, porque o nosso irmão Júnior leu em 2 João, versículo 9, que aquele que não permanece, não tem esse Espírito. Veja que coisa extraordinária as evidências de uma fé verdadeira. Quem não tem essa fome e não tem essa sede, não tem esse Espírito. Se não tem essa fome e essa sede, não tem esse Espírito, a coisa é mais séria do que ele pensa, ele não é salvo. Ele não tem esse Espírito. Vamos ver, muitos leem João 8,32, até cito o João 8,32, mas o Senhor não vai ler para nós João 8,31 e 32, porque o 32 tem tudo a ver com o 31 e as pessoas esquecem a importância do 31 e a relevância do 31. Vamos ver, missionário Júnior, por gentileza, o 31 e o 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então diz o 31, se você permanecer no meu ensino, você é meu discípulo. E no 32 ele diz, então se você permanecer, você vai conhecer a verdade. E a verdade vai o quê? Mudar o teu caráter, o teu comportamento, as atitudes, você vai ter mudança de vida, meu amigo. Mas eles querem o 32 automático, conhecereis a verdade, a verdade. Papagaio gospel. Mas ele vai, se permanecerdes, aí está o respaldo no meu ensino. Lembre-se que nós falamos na aula passada, missionário Júnior, sobre a rainha de Sabá, que foi lá ouvir Salomão. Jesus falou, vocês querem milagre, mas não querem permanecer na minha palavra? Quantas pessoas que tem na igreja de 100 cristãos que eles permanecem no ensino da palavra? Eu te digo que nem 8. De 100, 8 estão no ensino e no gemido. Amados, ele diz que assim como um bebê recém-nascido precisa de leite, ele diz ali, você precisa do ensino da palavra de Deus. Ele está falando a mesma coisa. Assim como o bebê geme pelo leite, aquele que é nascido de Deus, ele geme pelo ensino. Quer dizer, essa é a característica do novo no geral. Então você que está ouvindo essa mensagem, que não tem esse gemido, você peça para o Senhor colocar o Espírito Santo e começar do zero. Esqueça todos os seus cargos, títulos, esqueça todas as suas campanhas, sabe? Jogue isso na lata do lixo e diga, Senhor, o que o Senhor disse para Nicodemos, que era um líder religioso, um homem que trabalhava no templo, já era idoso. Imagine quantos cultos ele assistiu.
Nicodemo, se você não nascer do alto, você não pode ver o reino de Deus. Então você que não tem, estou falando, né? Você que não tem esse gemido, não tem essa fome, essa sede, não tem prazer na lei do Senhor e não medita nela dia e de noite, eu quero dizer para você, você está comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não é gerado de Deus, você é gerado dos homens, você é gerado da religião, você está num caminho que parece certo, mas o fim dele é a morte, você está em perigo eterno. Hoje, receba esse Espírito, porque quando esse Espírito entrar em você, você vai ser fome e sede de justiça. Porque quando o Espírito Santo entra numa pessoa, ela coloca esse desejo de tomar a graça, aplicar a graça, a fim de ter a renovação da mente e trazer glória para o Senhor. Vamos repetir para finalizar esse estudo. Se uma pessoa for nascida do alto, ela vai estar tomando a graça, aplicando a graça, a fim de ser renovada e transformada e trazer glória para o Senhor. Se ela não está nesse caminho, ela não vai chegar a Deus, porque o caminho que leva a Deus chama-se o caminho da santidade. O imundo não passará por ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Enfim, amados, cremos que esta palavra vai continuar trabalhando em seu coração e em sua vida. Sendo assim, deixe-nos o seu recado e o seu pedido de oração em nosso site. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, pois Jesus Cristo é o Senhor.